Análise de bolsa dia 24 de setembro de 2023. Aqui a live que eu tinha feito, né, no Market Makers, que tinha duas possibilidades do Bovespa, né, que era subir reto ali até novembro ou, né, seguir embolando até 4/1, e que a verde era o Gold, né, mais o Bovespa. Estava imaginando o Gold estar na frente de todos os ativos, né? Então era copiar o Gold de 2023 e o Bovespa 2016, que é aquela história de 7 anos a gente copia. Ou a gente copiar o S&P 500 de 2016 e o Bovespa 2020. Por que Bovespa 2020? Porque a data do fundo da pandemia é o mesmo dia. E depois as inversões ficaram muito parecidas, né, em relação ao dia e mês. É o mesmo dia, o mesmo mês. Março, né, ali, acho que é 23 de março. E aí, a sequência, o topo também, mesma data, né, de 2020. E na sequência era fazer roxa, né? Só que o que aconteceu? Aqui certinho, né, foi exatamente o que aconteceu, né? Só que aí caiu para roxa e aqui deu uma enganada, né? Que foi o quê? Vamos lá. Olha lá. Aonde que foi enganada? Dia 15/9. Olha lá. Quer dizer, antes, né? A subida para 15/9 foi enganada. Do dia 8 ao dia 15, né? A gente subiu aqui, a gente subiu do dia 11 ao dia 15. Então, em vez de a gente cair para o dia 11, que é o que eu estava esperando, a gente não fez isso, a gente no dia 8 a gente subiu para o dia 15/9. Com essa subida, o que acontece? Isso aqui parece o W, parece que estava fazendo a outra, né? Que eram duas possibilidades. Era muito parecido, né? Era só ir embora, romper o topo e tal. Então tinha tudo para ser a outra. Então, enquanto a favorita era 2020, né, que era fazer essa embolada, aqui passou a favorita a ser a outra. E aí o que o mercado faz? Olha lá, né, volta a ser a favorita essa aqui. Agora a outra, tem uma hora que as possibilidades vão, né, o preço do mercado vai escolhendo uma possibilidade e vai abortando a outra. Então a outra agora abortou. Eu falava que se rompesse esse topinho, a que abortava ia ser essa aqui, né? Como o mercado voltou a cair, agora a outra não existe mais, né? A gente só está nessa possibilidade aqui e as datas incrivelmente batendo, né? Fantástico, né? Olha o dia 21/9, né? E você vai ver que no futuro tem até um gap, né? Eu acho que eu não botei aqui, mas no futuro tem um gap intraday, tá? É exatamente o que a gente faz hoje, no dia 21/9. Então você percebe o mesmo dia, o mesmo mês, o mesmo gap. Eu acho que eu até botei aqui pra frente. Te provando que a gente está aqui, né? Nessa possibilidade e nesse dia. Aqui só para você ver o geral, né? Como é tudo parecido, né? Claro, nunca é igual, mas assim, parecido. Aí mostrei o gap aqui botei o futuro, tá vendo? No futuro você vê o gap, no Bovespa você não vê, né? No mesmo dia, no mesmo mês, o gap. Então esperado, olha lá, tá vendo? Até botei 4/10, mas depois vocês vão ver que não é bem 4/10, mas a ideia é ser próximo, né? Então a subida, o W, né, que eu já falo há séculos, né? A volta para novembro e aí comecinho de novembro, pode ser final de outubro, né? Não tem como saber exatamente. E aí aqui, ó, tá vendo? A gente tem um cruzamento, aquela ferramenta que eu falo, né? É uma ferramenta de futuro que é só tempo, tá? Só mostra a data. Então ela tá aqui no 7/10, tá vendo? Às vezes a plataforma muda a data, tá? Mas por enquanto ela tá nesse 7/10. E aí uma subida meio inclinada, tá vendo? E uma queda mais reta. E aí tem outro cruzamento dia 2/11, tá vendo? Então são as ferramentas, você vai vendo que as ferramentas uma corrobora com a outra, né? Essa ferramenta de cruzamento não tem nada a ver com a ferramenta do fractal, né? E ela diz a mesma coisa, as mesmas datas. Tem as inversões, né? Aí você vem pra cá, tá vendo? Nesse dia aqui, né, eu achei estranho esse candle, né? Ficou meio estranho e eu tinha desenhado. Eu tinha meio abortado essa possibilidade verde, né? E tava mais pra preta, né? Que ela tava, né, totalmente já indo, só que aí... E tinha essa quedinha, né?
Eu até tinha botado no Twitter que tinha essa quedinha de 3 dias e depois ela subindo. Aí esse candle estava forte e ele deu uma fraquejada durante o dia, né? Aí no final do dia eu né, tracei essa possibilidade que era voltar a fazer a verde, né? Porque não tinha rompido aquele topinho que eu falei que tinha que romper. E foi, e agora a gente anulou a preta e está só na verde. Aqui você vem para o futuro perpétuo, né? Que é uma coisa bem interessante que está acontecendo. Eu já tinha olhado isso no EWZ, mas no futuro perpétuo é até mais interessante, porque a gente está no mesmo preço, tá vendo? De 2005, tá? E o que acontece com isso? O mesmo preço e a mesma data, tá vendo? Claro que, ó, tá vendo? Aqui é 4/10, é um topo. Não é que vai fazer um topo dia 4/10. Eu até botei aqui, podia acontecer isso, né? Mas não é. Por quê? Porque no detalhe tá copiando muito mais 2020, que é uma coisa mais próxima, né? As datas e as formas. E também é mais parecido com 2016. Então não copia exatamente a forma, né, de 2005, mas ele mantém essa história do preço e com a data próxima. Porque aqui o fundo, vocês vão ver, ainda é outubro, né? E o preço tá quase igual, tá vendo? Por que eu olhei 2005? Porque se você olhar 2005 e somar lá 2006, 2007 e 2008, né, até maio de 2008, vai dar exatamente o 2026 que eu já falo, né? Vai dar maio de 2026, tá? Porque aqui é 23, 24 vai ser 2006, 27 vai ser 2007, 2005, 2023, 2006, 2024, 2007, 2025, 2008, 2026. Maio de 2026, é final de maio aqui, tá? O topo. Então, junho, né? Junho de 2026, que é exatamente igual ao quê? Ao junho de 86, que é que eu falo que também repete 40 anos. Eu já botei isso na live lá no Market Maker, né? Não botei aqui. Que é igual também a 1986. Aí a gente vem para um zoom, tá? Aqui de 2005, tá? Do lado direito tá 2005, para vocês verem como não fez exatamente igual, tá vendo? A gente subiria alguma coisa, aqui a gente já caiu, né? Eu vou mostrar, né? E a gente caiu na frente, mas a gente vai ficar muito parecido com preço e data, né? Que é uma coisa fantástica, né? Que é uma coisa que eu falei que aconteceu no petróleo, né? E foi fantástico, né? Deu um trade maravilhoso, né? Lá o petróleo no 57 deu para ver que estava na mesma data, né? E ele subiu lá para o 130, que era até subir para os 140, né? Ele subiu um pouco menos, mas manteve as datas, né? Foi impressionante. E manteve os preços. O que acontece? Como aconteceu agora com o petróleo, eu já vinha falando isso, eu já sabia como era que isso acontece, tá? Essa história de preço e data. Ele fica saindo do preço e saindo da data. Tá? Ele não vai fazer exatamente cada dia, cada preço igual. Tá? Ele fica saindo do preço, fica saindo da data, mas ele fica indo e voltando. Tá? Então é bem interessante. Então, ó, tá vendo? Você tem um fundo dia 6/10 aqui, ó, tá vendo? Lembra onde é que era o fundo? De acordo com o fractal e do cruzamento? Olha lá, tá aqui, ó. Dia 7/10. Era o fundo e aqui tá dizendo que dia 6/10 é um fundo, tá vendo? E o preço é muito parecido, né? Aquilo que eu falei, tá acompanhando. Olha o preço aqui, ó. 112.950 é um fundo. Olha aqui o preço que eu tinha botado. Eu nem tinha visto que esse fundo era 112.950, né? Eu vi agora, quando eu fui fazer a live. Fui fazer essa análise. Olha o preço que eu já tinha botado anteontem. Né? Isso aqui por causa do M, tá? O M dá 102.800, tá? O M final de ciclo, né? E aquela história, M final de ciclo, ele geralmente mostra uma inversão, né? Então é um M 78.6 joga no 127. Então, e tem o cruzamento, né? E tem a 729 nominal, né? A exponencial está mais embaixo. Então esse patamar aqui é muito forte, tá? Eu tinha até botado 113.400, que é o
cravar o cruzamento não só na data, tá? Cravar o cruzamento também no preço. Mas não é obrigado, ele pode passar um pouco, tá vendo? O cruzamento é mais data. Então faria o fundo do M aqui, né? Até aqui seria o de começo de outubro, tá? O dia 7. Porque daí o novembro também é igual, né? Aí sobe igual esse aqui, tá? Sobe mais inclinado e desce mais reto, né? Demora muito mais, né? É outubro inteiro, né? Subindo e cai em 6 dias, né? E aqui o outro fundo, tá vendo? Como isso aqui também parece um W? Olha lá, não é, claro, não é igual a esse, né? O que a gente espera é mais esse, né? Aquela história, 2020 é favorito, né? Mas aqui, ó, tá vendo? Você só parte no final de novembro. Final de outubro, desculpa. Começo de novembro, tá vendo? Aqui que você parte. Aqui ainda embola. Então a mesma coisa, tá vendo? Você vai estar no preço, você vai estar parecido aqui, né? Que é aquela história de, né, tá igualando o preço e data com 2005, que é fantástico, né? Aí aqui você vem para uma coisa mais longa, tá? Tô só repetindo isso aqui, eu ponho sempre, né? Para você entender que a alma do negócio é a laranja não tem mais chance, tá? É só preto aqui. Entender que é tudo muito parecido, tá? 71 a 83 a 86 é igual a 2011, 2023, 2026. E também que a gente está repetindo tudo de 40 em 40 anos, e também que a gente está repetindo tudo em 7 7 anos. Então 2023, além de ser um fundo de 7 anos, é um fundo de 40 anos. Então é um fundo fantástico, né? Então deve acontecer não é que deve acontecer, é que a chance é grande de acontecer essa alta com 26, 27. Aqui você vem para um troço mais fantástico ainda, né? Isso é um gráfico postado pelo Caldas, tá? Há séculos atrás. Que ele até postou esse gráfico mostrando um negócio de tempo, né? Que o topo ia, sei lá, em 2012 ou 2013, sei lá, né? Por causa de um negócio de tempo, e passou, né? E a gente está indo para isso aqui, né? O que é isso? É que existe um ciclo de 19 anos, tá? Lá fora, que é fantástico, que é a história, que eu já falo desse ciclo, né? Que o último topo de 19 anos foi em 2007, se você somar 19 vai dar o 2026, que é o mesmo 2026 que a gente tem no Bovespa, que é igual a 1986. Então tudo, né? Todos os gráficos que eu olho, as ferramentas mostram um topaço em 2026, 2027. Mas isso aqui é mais fantástico ainda, por quê? O que eu fui procurar? Eu fui procurar se os 19 anos ele acontecia para trás, né? E por incrível que pareça, né, o 1920, aí eu parti lá do 29 e fui para trás, né? Se você pegar o 1835, que eu nem sei se é tulipa ou se é o 720, tá? Que é a bolha da tulipa, é um 19, tá vendo? Se você multiplicar 5 vezes 19, vai dar 1930, que é quase 1929, né? Então, claro, né, errou por um ano, né? Fantástico, né? E aí se você jogar para trás de novo, tá vendo? Vai dar o 720, vai dar aqui, ó, 1720, né? Que é 6 vezes 19 vai dar o 34, por um ano de novo, né? Foi 35, não foi 34. Então se errar por um ano aqui vai dar 2025, né? Então que erre por 2 anos vai dar o 26, 27, né? Quer dizer, o 27 seria 3, mas não é 27, tá? Aqui o que tudo diz é 26, não 27, né? Claro, você pode ir ali para começo de 27, tá? Final de 26, vai continuar, né, 2026. Então seria errar por 2 anos, né? Então se errou por um, se você errar por um aqui vai dar 2025, se for final de 2025 vai dar 2026, né? É tudo claro, né? Um gráfico que vem lá de, né, 300 anos, você errar por 1, 2 anos é a mesma coisa que nada, né? Óbvio. Mas, de novo, né? Favorito é 26, né? E não 25 ou 24. O favorito é 26, né? Por isso aqui, tanto que aqui errou por 1, então aqui, né, errar por 1 seria o 25, né? A gente está imaginando que não vai cravar o 24, que está aqui. E aí você vem pra cá, né, que isso aqui corrobora, isso aqui é análise fundamentalista, tá? Que corrobora com o quê? Com tudo isso que eu tô falando, né? Só que, qual é o problema?
já está tudo cagado agora. Todo mundo sabe disso, né? Só que o que eu falo? Eu falo que fundamentos não mostram o curto e médio prazo, né? Fundamentos é longo prazo. Que é a história do Michael Burry, né? Nem sei se eu falo aqui, que o Michael Burry, ele percebeu que estava tudo cagado, eu falo, né? Em 2006. E o mercado subiu até meio de 2007 lá fora, né? Aqui subiu até meio de 2008. Né? Então você percebe que o curto e o médio, fundamentos não mostram, né? Não tem como você saber. Mas né, todos os caras que eu escuto falam que está tudo cagado. E não precisa ser um gênio para perceber que está tudo cagado. Né? Os países devendo trilhões, né? O Japão devendo 250% do PIB, né? E os juros lá segurando, né? Entre 0,25 e meio, se subir para 1, o Japão, né, estoura tudo, não consegue pagar a dívida. Imagina se for para 2, 3. Que é um juros baixo. Né? Eu até falei isso na outra live. E é isso aqui que é super interessante. Né? O que todos diziam antes? Né? Que o mercado só subia, já estava tudo cagado. Mas subia por quê? Porque o Fed imprimia. Né? Então o Fed dava liquidez para o mercado, então o mercado não parava de subir. Não era o que todos falavam? Né? Por isso que o mercado não para de subir. E os juros a zero, né? Não tinha onde você botar o dinheiro, então você tinha que botar na bolsa. O que acontece hoje? O Fed não imprime e o juros está 5. O que o S&P fez? Saiu de 3.600 para 4.600. Explica essa alta aí de 1.000 pontos. Chama o Nobel para explicar, né? E se continuar subindo, for lá para 6.000, né? Que é o que o ciclo está dizendo, né? Até 2026. Né? E aí o que eu falo aqui, né? O que acontece quando você estica um elástico podre? Ele arrebenta, né? Então não é porque ele está podre que não dá para você esticar. Né? Dá para você esticar. Né? Então é prova que o mercado é totalmente ciclo. Né? O ciclo já está lá, ele tem vida própria. O mercado tem vida própria. Não importa se o Fed está imprimindo, que é o que eu sempre falei, não importa se o juro é zero. Eu já falava isso. Todo mundo falava que era o Fed, eu falava que não, que é o ciclo. Eu não tinha como eu provar, porque os dois estavam apontando para o mesmo lado. Agora, o que acontece? Né? O ciclo aponta para cima e Fed e juros apontam para baixo. E o que o mercado fez? Subiu. Exatamente como o ciclo dizia, né? O tal do março. Né? Março de 2023 tinha um fundo. E foi lá e subiu. O S&P fez até um fundo antes, o Bovespa também. Mas aí depois caiu para março e depois foi. Que era, né, que eu falava forever. Aqui o S&P, numa coisa mais curta, né? Que eu falava que estava muito parecido com 2016, né? Isso é um incrível. Aqui 2016 está do lado direito, tá? E o que a gente fez hoje está do lado esquerdo. Então, o roxa, né, era igual no detalhe, né? Impressionante. Se você separar só a figura de roxa, você não consegue dizer qual é a diferença de 2016 para agora, 2023. E aí, aqui a gente está... Hoje a gente está um pouco mais volátil, né? 2026 a gente estava mais embolado, estava mais forte. Então, o que o Fractal está dizendo na Copa 2016 é muito parecido com o que vai acontecer com o Bovespa, tá vendo? Não é um W exato, mas é uma alta, né, mais inclinada, tá vendo? Aqui, ó, da roxa em diante e depois afunda. Uma alta mais inclinada e depois afunda. Não é um W com o mesmo fundo, mas na data e no movimento é parecido. Uma alta e depois uma queda, né, para outubro. Claro, às vezes um sai antes do outro. Como o Bovespa é só dia 7, a gente pode ter o S&P caindo meio embolado até dia 7 de outubro, mesma coisa, fazer muito parecido com o Bovespa, em vez de fazer parecido com o que ele fez em 2016, tá? Não tem como saber. Pode ser que ele faça parecido com o do Bovespa, né? Em vez de fazer parecido com 2016. Ou pode ser que ele faça 2016 e parta antes do Bovespa, que aqui a data está um pouco adiantada, tá? Tá uns 15 dias adiantado do que fez em 2016, mas é o mesmo mês. Então, segue muito parecido. E aqui o Gold, que é aquilo que eu falei, né? Eu tinha desenhado a possibilidade de preta ainda, e é o que aconteceu. Ele voltou a cair, o Gold foi mais ou menos aqui mesmo, a alta e voltou a cair, e agora a gente está na roxa, tá vendo? Embolando. Perdão, eu botei roxa aqui, mas não é. Né? Tá? A roxa é aqui, ó. A roxa é aqui. Eu errei o desenho, tá? Quando eu fiz. Esse desenho é antigo, né?
É antigo, tem, sei lá, 5 dias. Então a gente tem um bolinho aqui, ó, tá vendo? Começo de outubro. Olha lá, final de setembro, né? Que é onde a gente está agora. Então seria fazer isso, tá? Partir em outubro. Você percebe que o Gold tem o mesmo W, tá vendo? Só que um W que ele primeiro subiu e depois caiu, ó. Né? Exatamente o que o fractal do Bovespa e do S&P estão dizendo. Só que o que é o Bovespa, o que eles fazem? A diferença é isso aqui, né? Eles fazem isso, e o Gold ficaria mais forte, né? Embolaria. E aí, de novo, pode acontecer o que com o Gold? A mesma coisa que eu falei do S&P. Em vez dele fazer isso aqui mais forte, como tá lá aqui é 2009, tá? Porque 7 em 7 anos aqui é 14, né? O Gold está copiando 2008 e 2009. Então o Gold pode voltar lá no fundo, né? Na hora de... E aí, olha novembro. A mesma força, tá? Isso aqui, o Gold ele tá muito na frente, tá? Do que a gente fez, porque isso aqui é 2009, não tem nada a ver com o Bovespa 2020 ou com o S&P 2016. Mas, olha lá, o mês de novembro mostrando alta forte. Quer dizer, todo lugar que você olha, novembro tem alta forte. Todos os ativos juntos. Né? Claro, isso seria dólar para baixo. Né? O dólar é sempre inverso. Então, é isso. Vamos ver se faz. Não é recomendação de compra, é tudo que eu estou falando agora. A qualquer momento pode acontecer eu desistir, né? Porque a análise é dinâmica. Então, acredite até que erre. Né? Então, por enquanto o fractal está perfeito. Isso que eu queria falar também. Apesar de estar nesse vai e volta do curto, né, prazo, porque tinha duas possibilidades ali, o médio prazo está intacto. Né? Por quê? Porque era fundo em março de 2023, era topo em agosto de 2023 e era fundo entre outubro e novembro. Né? Sempre foi. Por quê? Porque a data estava parecida com 2020. Né? E 2016 existe esse W também na forma, mas na data 2016 era a partir mais rápido, né, do que 2020. E está fazendo mais 2020, aquela história, né? Está mais parecido com 2020. Por isso que eu estou olhando. E tem um detalhe que 2020 vai acabar esse negócio de olhar 2020. Por quê? Porque 2020, depois ali do janeiro, né, o esperado é um topo em janeiro, né? 2020, e depois um topo em junho, né, de 2020 acaba ali, porque 2021, junho de 2021, foi um topo, que seria junho de 2024. Né? E por tudo que eu olho, né, não é isso que vai acontecer agora. Agora a gente vai subir até 2026. E não tem essa queda, né, que a gente fez de um ano inteiro, ou até um ano e meio. Não tem isso. Então vai ter que acabar essa história de 2020, a gente vai ter que migrar o fractal para 2026, ou essa história de 2005, ou essa história de 83 e 86. Né? Vão ficar esses três, que vão gerar dúvidas no curto. Né? Todos no médio e no longo são para cima até o 2026 e meio, 2027. Isso não muda. Por isso que eu falo, né? Tudo aponta para lá. No médio e no curto. No médio e no longo. Mas no curto fica sempre essas dúvidas. Então é isso.